Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 11 da nossa revista Betel Dominical. Hoje iremos comentar um pouquinho sobre a vida do profeta Ageu. Quem foi Ageu, o período em que ele profetizou, qual é o cerne da sua mensagem, o momento ali em que ele trouxe uma palavra de exortação, mas também profetizou bênção, uma palavra de conforto, de encorajamento ao povo de Israel. Lição de número 11, Ageu, um chamado para despertar da inércia. Você que pode, como de costume, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede e eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Um chamado para despertar da inércia. Meus irmãos, a inércia, você se acomodar, ficar ali na zona de conforto, esperar sempre pelo amanhã sem fazer nada hoje, quando já existe uma palavra para você ir e você fazer. O povo de Israel estava ali na inércia, na zona de conforto, precisava de um empurrãozinho, precisava de um chacoalhão. Em alguns momentos, meus irmãos, Deus nos dá um chacoalhão para a gente sair da inércia, sair do acomodamento, sair da zona de conforto. Já existe a palavra, já existe a ordem, você já está habilitado para fazer, mas ainda fica na inércia, esperando pelo dia de amanhã. Então Ageu vem e faz um chamado ao povo de Israel para sair dessa zona de conforto, porque a palavra já havia sido liberada, o povo de Israel já estava habilitado para realizar a obra a qual nós iremos comentar aqui no livro do profeta Ageu. Texto áureo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ageu 1:7. Se já existe uma ordem, você já está habilitado para executar essa ordem. Deus já te liberou. Já disse, vai, faz, vai dar certo. Talvez aos seus olhos é difícil, porque o trabalho, meu irmão, já tem esse nome. Se não fosse trabalhoso, o nome não seria trabalho. Então o trabalho, existem trabalhos que são difíceis, há uma certa resistência, é dificultoso, por isso é trabalho. Existe um esforço da nossa parte. Agora, quando já existe a liberação para executar esse trabalho, é necessário que você aplique o seu coração nisso. É muito ruim quando a pessoa está fazendo algo e ela não coloca o coração para executar essa tarefa. O serviço, meu irmão, fica pela metade. Eu não vou dizer que fica mal feito, mas não sai na sua totalidade a competência que a pessoa tem para executar aquela tarefa. Você sabe que você pode fazer mais. Você sabe que você consegue realizar mais. Você sabe que você é competente para extrair o melhor de si na execução dessa tarefa. Então, meu irmão, aplique o seu coração. Coloque o seu coração nesse caminho. Decida se entregar de corpo e alma para a execução dessa tarefa. A bênção de Deus já está sobre a sua vida e Deus já te habilitou para realizar isso. Então, aplique o seu coração. Essa é uma das frases chaves, cerne do livro do profeta Ageu. Ageu, quando diz ao povo de Israel: aplique os vossos corações aos vossos caminhos. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente agora, quando que ele usou essa frase. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo precisa estar sempre
revendo suas prioridades, se estão de acordo com a palavra de Deus. O discípulo de Cristo, aquele que a palavra discípulo quer dizer aluno, aprendiz, aquele que tem um Senhor, aquele que se submete à ordem do seu Senhor, aquele que está disposto a obedecer o comando do seu mestre, os ensinamentos, ser obediente. Isso é características de discípulo. Agora, o discípulo de Cristo precisa estar sempre revendo as suas prioridades. É muito complicado quando o discípulo de Cristo, aquele que entregou a sua vida, aquele que decidiu ser comandado e ser guiado pela palavra de Deus, aquele que se dispôs a seguir um mestre e a executar uma obra, executar uma função. É muito complicado quando, ao invés dele executar essa função, ele coloca as suas prioridades em primeiro plano, as suas necessidades em primeiro plano. Ele quer fazer aquilo que primeiro, ou seja, primeiro eu vou realizar, cuidar de mim, realizar aquilo que eu preciso, realizar as minhas prioridades, para que eu tenha paz e tranquilidade para realizar aquilo que Deus mandou. Isso, meu irmão, não é característica de um discípulo. Essa não é a forma correta de pensar. Porque a sua prioridade, ela será não bem executada, mas a sua necessidade, a sua prioridade será suprida quando você realizar primeiro a ordem que Deus mandou você realizar. Quando primeiro você executar aquilo que Deus disse para você fazer. Aplique o seu coração primeiro na ordem que Deus te deu. E assim a sua necessidade e as suas prioridades serão supridas. Não porque você está trabalhando, mas aquilo que você executa quando Deus ordena, automaticamente a bênção do Senhor vem e supre tudo aquilo que você necessita. Vamos lá. Tópico número 1. O cenário do profeta Ageu. O nome Ageu significa festivo ou minha festa de gratidão. Ageu foi a primeira voz profética a ser ouvida depois do exílio babilônico. Ele foi contemporâneo de Zacarias e também de um famoso pensador chinês chamado Confúcio, que revolucionou o modo de pensar no Extremo Oriente. Na mesma época em que Ageu e Zacarias motivavam o povo judeu a reconstruir o templo de Deus. Vamos lá. O cerne, toda a profecia, o cerne do livro do profeta Ageu, que só tem 2 capítulos, é falar sobre a reconstrução do templo. O primeiro templo, nós sabemos que foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Davi tinha um desejo em seu coração de construir uma casa para Deus. Então ele apresentou esse desejo a Deus e Deus disse: ó, Davi, muito bom, isso me alegra, eu gosto dessa sua proposta. No entanto, você tem muito sangue em suas mãos. Então você não irá construir a minha casa, o templo da minha adoração. Você irá providenciar os materiais que são necessários e o seu filho, da sua posteridade, o seu filho irá construir a minha casa. Então Salomão edifica o templo, aquilo que é chamado a casa do Senhor, o templo do Senhor. Foi muito lindo, riquezas. Depois os irmãos lê lá o livro de 2 Samuel, onde fala sobre a reconstrução, também de 2 Reis, fala sobre a construção do templo. No entanto, o templo foi destruído logo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem e traz o povo de Israel cativo na Babilônia. Então o templo é destruído, acaba com tudo. O rei da Babilônia vem e traz todos os despojos, as riquezas, tudo que existia no templo. E o povo de Israel fica 70 anos cativo na Babilônia. Essa história, Ageu, ele é contemporâneo ali tá tudo no mesmo cenário. Lembra de Neemias,
Esdras, Neemias sente o desejo de vir reconstruir os muros de Jerusalém. Depois que o povo de Israel vem e volta para sua cidade de origem, que era Jerusalém, após o exílio babilônico de 70 anos. Então, Neemias reconstrói os muros. Aí Esdras vem e profetiza, traz o relacionamento espiritual entre o povo e Deus. Esdras vem e traz ali a espiritualidade, porque o povo foi cativo pelo fato deles se distanciarem de Deus. E no período que eles ficaram em exílio na Babilônia, os outros deuses, o povo babilônico começou a influenciar a vida do povo de Israel. Então, Esdras vem, profetiza, traz o relacionamento entre o povo e Deus, e é nesse momento aqui em que Esdras vem e profetiza novamente, em que Ageu vem e fala com o povo para que o povo coloque em seu coração o desejo de reconstruir o templo novamente. Então esse é o cenário. Ageu está tudo no mesmo tempo ali, desde Esdras, desde Neemias, desde Zacarias. Então vamos lá. 1.2, a mensagem do profeta. A ordem vinha da parte de Deus. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Existia entre o povo ali de Israel não um preconceito, mas uma certa resistência, porque o povo acabou de sair do cativo da Babilônia, estavam presos, e voltou para sua terra natal. Então, é óbvio, não é óbvio, mas é uma forma simples de se pensar. Ao invés do povo ir construir o templo, tendo em vista que eles não tinham dinheiro, não tinha riqueza, não tinha o ouro, a prata que existia no primeiro templo. Então, qual que era a ideia do povo? Primeiro, ver as suas prioridades, se preocupar com o alimento, com comida, com horta, e trabalhar em trazer a economia novamente ali para Jerusalém, reconstruir a cidade. Após a economia da cidade já estar evoluída, já comércio, valores, recursos entrando, recursos saindo, então eles iriam pensar em construir o templo. Quando, na verdade, Deus não estava preocupado com isso. A intenção de Deus nunca foi... a intenção do templo nunca foi deixar o templo na sua forma majestosa, como foi na época de Salomão. O templo sempre simbolizou o relacionamento. Deus disse que a sua presença estaria ali no templo. Então, o templo, quando as pessoas, os judeus, olhavam para o templo, eles viam Deus. Eles sabiam que Deus estava presente ali, que ali era a casa de Deus. Então, na verdade, Deus nunca estava preocupado com as riquezas do templo, mas com o relacionamento em que o templo trazia ao povo, para o povo se voltar a Deus. Então, o povo de Israel, ao invés de construir o templo para voltar o seu relacionamento com o Eterno, estava se preocupando em cuidar da sua casa. E quando nós falamos isso, até pensamos, é o mais óbvio a se fazer. É o correto, né? Humanamente falando, é o correto. Mas nós esquecemos que o Deus que nós servimos é o dono do ouro e da prata. O Deus que nós servimos é o Deus que cuida de nós, cuida dos seus. Por isso que Ageu fala: aplicai os vossos caminhos, aplicai o vosso coração aos seus caminhos, naquilo que Deus mandou fazer, porque os demais Ele cuida. Quando você aplica o seu coração a se relacionar com Deus, meu irmão, fica despreocupado, que as suas necessidades Ele suprirá. Tópico número 2, a necessidade de arrependimento. Pois o Senhor busca mais a fidelidade do seu povo do que o sucesso conquistado. A fidelidade em se relacionar. E novamente nós falamos sobre essa preocupação
do povo em querer primeiro buscar a si, cuidar de si, para depois cuidar de Deus. Quando isso é o inverso. E até nos dias de hoje, nós vemos algumas pessoas falando que primeiro tem que cuidar dos seus, porque como que você irá cuidar da obra do Senhor sem você cuidar das suas coisas primeiro? E Ageu repreende o povo por esse pensamento. Na verdade, Deus traz a mensagem a Ageu por esse pensamento, dizendo primeiro aplicar os seus caminhos, o seu coração ao caminho, na ordem que Deus havia dado, que era se relacionar. Lembrando que o templo nunca foi para a glória. A intenção do templo nunca foi para mostrar a majestade, nem a necessidade de Deus habitar ali no templo. O significado do templo era para buscar o relacionamento com Deus. Era para o povo olhar ali e saber que a presença de Deus estava ali. Toda vez que o povo olhava para o templo, o povo lembrava de Deus. Lembrava do seu Criador, lembrava de Yahvé, do Eterno. Então, esse é o cerne da casa do templo de Deus em relação ao povo de Israel. 2.1. No entanto, estavam preocupados em garantir primeiro o sustento, deixando a construção da casa do Senhor para depois. Mas Deus os repreende através das palavras de Ageu. Ageu 1:5. Foi o que a gente acabou de falar agora. 2.2. O novo templo. É preciso ter em mente que o templo significava a presença de Deus entre o povo de Israel. E mesmo o segundo templo não possuía riquezas como o que Salomão construiu. A glória do segundo seria maior do que a do primeiro, pois essa é uma referência espiritual, algo incorruptível. Mais uma vez corroborando com aquilo que eu acabei de falar. A intenção nunca foi mostrar a glória, nunca foi mostrar o poder econômico. A intenção sempre foi trazer o povo para se relacionar com Deus. Deus, meu irmão, não está muito preocupado com riqueza, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não está preocupado com templos majestosos, a qual exalta o ego do homem, dizendo, eu construí, eu fiz. Olha só, é quase que massagear o ego. Eu fiz o templo do Senhor, eu construí a casa de Deus. Quando na verdade, meu irmão, isso significa o relacionamento. A intenção do templo, a intenção da casa é trazer o povo a se relacionar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico número 3, Ageu para hoje. Ageu encontrou um povo desanimado para a reconstrução de uma obra que já havia começado a ser feita há alguns anos, após a volta do exílio babilônico. Mas o povo se intimidou com a oposição dos inimigos, principalmente dos samaritanos. Quando o povo de Israel volta para Jerusalém e eles iniciam ali a reconstrução do templo, que esse templo ainda não foi considerado o segundo templo. O segundo templo, os fundamentos foram os mesmos, mas o segundo templo foi construído nos dias de Jesus pelo rei Herodes. Herodes que edificou o segundo templo, até quando o Senhor Jesus ele fala que o véu do templo irá se rasgar, profetiza e diz que não ficará pedra sobre pedra, que logo depois da ascensão do Senhor Jesus aos céus, alguns anos depois eles destroem o templo novamente, e aí diz que o terceiro templo será construído agora em Israel, a qual nós ouvimos muito falar sobre o terceiro templo, que dizem que os utensílios já está tudo pronto para a reconstrução, que nesse terceiro templo vai ser onde o anticristo irá se autodenominar e querer adoração para si, vai dizer ao povo de Israel que quer adoração para si, que não irá permitir mais que o povo ofereça sacrifício, e aí nós já estamos falando do Apocalipse. Então vai ser nesse templo. Esse segundo templo que Ageu profetizou foi a reconstrução, mas não foi com toda a glória do templo de Salomão. Por isso que não se diz que foi o segundo templo construído, porque só edificou as paredes ali de uma forma simples. E quando o povo de Israel volta para Jerusalém e eles iniciam essa reconstrução, os samaritanos queriam ajudar o povo judeu.
Mas pelo fato dos samaritanos não estarem ali em Jerusalém, todos sabem que samaritanos são os judeus, mas são os judeus que não têm assim a sua linhagem, vamos dizer sangue puro, mas os samaritanos são judeus casados com outras etnias, com povos de outras nações, e que não moravam ali em Jerusalém. Desde a época quando os dois reinos, lembra quando Samaria era a capital do reino do norte e Jerusalém capital do reino do sul, quando os dois reinos foram divididos? Então os samaritanos que moravam ali em Samaria queriam ajudar o povo de Israel a reconstruir o templo, mas o povo judeu, por essa intriga que existia desde a época dos dois reinos, que Samaria era a capital do reino do norte e Jerusalém, capital do reino do sul. Desde essa época que existe essa rivalidade, o povo judeu não deixou os samaritanos ajudarem a reconstruir o templo. Então, os próprios samaritanos tentavam impedir os judeus de construir esse templo nessa época aqui de Esdras, nessa época de Ageu. Tendo em vista que existia a cultura entre o povo judeu que só poderia adorar a Deus no templo. Não poderia adorar a Deus em lugar nenhum. Então até o desejo dos samaritanos em ajudar o povo de Israel a construir o templo é para eles terem acesso a adorar a Deus, o desejo de adorar a Deus. Mas os judeus não permitiram. Então por isso que os samaritanos tentaram impedir o povo judeu de construir o templo e de edificar. Até que o Senhor Jesus vem em João 4:23 e tem aquele encontro com a mulher samaritana, lembra? Que o desejo da mulher samaritana era de adorar a Deus, e aí o Senhor Jesus vem e diz que o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que essa cultura, essa filosofia de adorar a Deus apenas no templo, o Senhor Jesus estava vindo e quebrando, rasgando esse véu, essa ideia, desconstruindo essa ideia. Até mesmo porque, se fosse para continuar nessa filosofia, nesse ensinamento, nessa cultura do povo de Deus, nós não poderíamos ajudar a adorar a Deus nos dias de hoje. Então, o véu do templo foi rasgado. E o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é necessário você estar lá no templo que foi construído em Jerusalém, que hoje não existe mais. Já está tudo certinho para reconstruir o templo. Mas você pode adorar a Deus aí aonde você está, desde que a sua adoração seja em espírito e em verdade. Conclusão. O profeta Ageu usa a histórica para celebrar a glória suprema do templo messiânico definitivo, que ainda estava por vir. E incentiva as pessoas com a promessa de paz, prosperidade, governo divino e bênção, ainda maiores durante o milênio. Dado a nossa limitação, nem sempre conseguimos enxergar a grandeza dessas bênçãos, porque ficamos focados apenas nas bênçãos materiais. Meus irmãos, aplique o seu coração ao caminho que o Senhor Deus colocou à sua frente para você trilhar. Lembre-se, não é por vista, mas é por fé. Não apenas enxergue, mas veja o que Deus tem na sua vida e já te direcionou a você caminhar, a você realizar. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula. Querendo Deus, Deus te abençoe.